Amados irmãos, paz do Senhor Jesus, muita saudade de vocês nesse período aí que nós estamos longe, mas tem sido também um período de crescimento. Temos que lembrar que temos que dar graça a todo momento, a todo instante, em qualquer circunstância. Isso que nos faz diferente dos que estão no mundo, dos que não conhecem Jesus, né? A nossa tranquilidade, que nós sabemos que temos uma fortaleza no momento em que passamos por lutas, né? Então, não cai bem para nós, cristãos, ficarmos muito preocupados, muito apavorados durante, mesmo que uma pandemia que tem, infelizmente, matado muitas pessoas, mas o que fica bom para nós é estarmos bem tranquilos, né? Sabendo, dando glórias, mesmo quando passando pelo vale. E eu queria hoje trazer uma palavra bem rápida, eu estava lendo agora e me deu vontade de fazer esse vídeo. Eu estava lendo Filipenses, e aí tocou bastante no meu coração. Sempre dizem que a palavra primeiro toca na pessoa, né? Para depois ele poder passar. É uma palavra bem conhecida, e algo que é pregado, né? O cristianismo, a nossa religião, é a religião mais bonita do mundo, porque é a religião correta, né? E nós sabemos que se o que está escrito na Bíblia fosse seguido pelo mundo, nós não teríamos problema no mundo. Nós viveríamos no paraíso, né? Não teríamos briga no trânsito, não teríamos nenhum tipo de discussão, de brigas. Porque tem princípios, não teríamos pessoas com rancor de outras, porque teriam exercido perdão. E teríamos pessoas motivadas de forma correta para o trabalho cristão, né? E isso tocou aqui no meu coração, que eu estava estudando agora, seria em Filipenses capítulo 2, e no verso 3, Paulo escreve o seguinte para os filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Palavra muito conhecida nossa, nós que vamos aos cultos, frequentamos aos cultos, estamos sempre na EBD e sempre reunido com os irmãos, a gente sabe que isso é muito, muito, muito básico para o cristão. Mas será se a gente consegue de fato aplicar? Será se é tão fácil? Acho que vale a pena, nesse momento em que estamos confinados em casa. Quem está trabalhando com muita dificuldade, dificuldade de deslocamento, dificuldade também, agora você não pode tocar em qualquer lugar, tem que estar lavando a mão, tem que estar tomando cuidado, né? Uma coisa em excesso, né? Até mesmo para quem já era cuidadoso, se tornou algo até excessivo, e é fundamental. E a gente vê mais do que nada esse vírus, não é? Causando todo esse alvoroço no mundo inteiro, e muitas pessoas se voltam para Deus, começam a ver que de fato o Criador existe e que nós não somos nada, né? E muitas vezes nós fazemos coisas apenas pensando em nós mesmos. E o cristianismo é tão bonito, ele tenta aplicar, ele nos ensina a aplicar isso, né? Como Jesus veio para servir, o próprio Jesus ensinou isso durante todo o tempo que esteve aqui, entregou sua vida por nós, nós que não somos merecedores, nós que somos merecedores do coronavírus, porque nós somos pecadores, né? E na verdade Deus nos preserva, Deus nos cura, Deus cuida de nós pela sua misericórdia, mesmo nós não merecendo isso. E ele vem nos ensinar algo muito interessante, porque falando especificamente até de dentro da igreja, né, nós temos que a cada coisa que nós fizermos lá,
isso que eu acho que nós temos que buscar, um bom período para essa reflexão, buscarmos fazer como servo, para ajudar o próximo, para o próximo, pensando no próximo. Muitas vezes nós fazemos uma coisa querendo um holofote, querendo um elogio. O que acontece? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa para o homem, né? Já cansamos de ouvir várias pregações sobre isso na nossa igreja, né? Que temos que fazer para Deus, temos que honrar a Deus, temos que servir o próximo. Mas de forma diferente, isso durante a minha leitura, né, bateu o meu coração, o que é natural. Nós sabemos que cada vez que nós lermos a palavra, a depender do momento que estamos passando, de como está o nosso coração, de como está o nosso entendimento e comunhão com Deus, nós vamos entender uma palavra de forma diferente. E interessante que o apóstolo Paulo diz que muitas vezes até o anunciar o evangelho é com uma motivação errada. Na própria carta aos Filipenses, se os irmãos voltarem aí no capítulo 1, no capítulo anterior, nós estávamos no 2, voltando no capítulo 1, se vocês forem lá no versículo 14, muito interessante aqui. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar a palavra com mais coragem. Isso é interessante. Paulo estava preso e por causa daquilo os irmãos começaram a anunciar o evangelho. Acho que também é uma boa coisa assim, para nos estimular quando a gente ficar livre dessa quarentena e anunciar com essa coragem lá que os irmãos tinham, né? Fazendo um paralelo, nós não estamos numa prisão, mas estamos em um certo confinamento, né? E quantas oportunidades nós tivemos antes, com toda a liberdade do ir e vir, e talvez não cumprimos como deveríamos, né? Quanta dificuldade às vezes para ir em Pinheiral, para ir anunciar o evangelho, que é a principal coisa. A igreja existe para isso. Existe para comunhão, existe para oração, existe para ajuda dos irmãos, sim. Mas o principal é o ID. Se a gente não fizer missões, se a gente não anunciar, se a gente se fechar naquele nosso conforto, naquele banco confortável, com ar-condicionado, com aguinha gelada, eu acho que Jesus não estará muito feliz conosco, né? Nós temos que buscar, nós temos que ter essa coragem que os irmãos estavam tendo lá na igreja de Filipe, em outras igrejas, anunciando o evangelho. E aí continua, eu li o 17, eu li o 14, e aí continuando no 18, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem com boa vontade. Olha que interessante, no proclamar o evangelho, tinha gente proclamando a Cristo por inveja e rivalidade. Que coisa. Isso provavelmente acontece hoje também, né? No 16, estes o fazem por amor, né? Mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, né? Mas até isso, Paulo também conserta, na verdade Deus conserta, né? Utiliza até quem faz com outro intuito, não pensando no outro e pensando em si mesmo. Isso a gente vê hoje, né? Tem gente que proclama o evangelho querendo com uma motivação errada, não é? Não é a motivação correta. Mas mesmo quando isso acontece, ele diz no 17, aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim poder aumentar o meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Quer dizer, Paulo, mesmo que essa pessoa esteja com outros motivos, mas está pregando Cristo, é importante. Bom, então, essa é a palavra que eu queria deixar hoje para a gente pensar. Servir, né? Nós viemos aqui para servir e às vezes a gente ouve, é muito comum ouvir, a gente ouve muito, mas nem sempre nós conseguimos colocar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. E veja
que esse próximo muitas vezes é um irmão, né? Nem estou falando do inimigo. Então, que possamos refletir sobre isso e pensar mais sobre isso, sobre a humildade, sobre o servir de fato, sobre o pensar no próximo, sobre o pregar o evangelho com coragem, como esses irmãos, e com sinceridade. Acho que esse é um bom período para a gente refletir sobre isso. Fiquem na paz de Deus, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Eu amo todos vocês e em breve estaremos abraçados juntinhos. Um forte abraço.